Todos nós estamos aqui pelo mesmo motivo. Queremos Deus. Queremos mais de Deus. Então eu quero compartilhar com você o texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6 ao verso 18. Segundo Timóteo 4, 6 a 18. Está escrito o seguinte. Vamos lá, todo mundo? Segundo Timóteo 4, 6 a 18. Não feche sua Bíblia depois da leitura. Preciso que você me acompanhe, tá bom? Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu acho que todos vocês hão de concordar comigo que Paulo foi o maior bandeirante do cristianismo, o maior desbravador do reino de Deus. O homem que, num tempo tão remoto e com condições tão pequenas, percorreu o mundo, plantando igrejas nas mais diversas províncias do Império Romano, como a Galácia, a Macedônia, a Caia, Ásia Menor. Um homem que, depois de sua conversão, enfrenta muitas agruras. É preso, é açoitado, é fustigado com varas, enfrenta naufrágios, perigos os mais diversos, mas jamais recuou, jamais se intimidou, jamais temeu. E por onde passou, deixou um rastro luminoso de um testemunho irrepreensível. O apóstolo Paulo escreveu dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Ele foi, de fato, um gigante de Deus na sua geração. Ele foi preso em Roma 2 vezes. Na primeira prisão nos anos 61, 62, na segunda prisão nos anos 66, 67. Na primeira prisão, ele estava numa casa alugada, com certas regalias até. Na segunda prisão, ele estava na masmorra Mamertina, um lugar úmido, frio, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão, quem estava por trás, orquestrando contra ele, eram os seus irmãos, os judeus. Na segunda prisão, quem estava por trás
era a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, ele foi preso como um apóstolo, um pregador do Evangelho. Na segunda prisão, ele foi preso, acusado de ser um bandido, um criminoso, um malfeitor. Na primeira prisão, ele orou para sair e pediu oração para sair, e de fato saiu. Na segunda prisão, ele não ora para sair, nem pede oração para sair, porque já escreve esta carta como alguém já sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Ele vai dizer que, em virtude dessa prisão, dessa segunda prisão, e essa segunda prisão ocorreu porque exatamente no dia 17 de julho do ano 64, houve um crime horrendo no Império, a maior, mais poderosa, mais rica cidade do mundo, cidade de Roma, conhecida como a cidade eterna, na época já com mais de 1 milhão de habitantes, foi criminosamente incendiada. Não foi um incêndio qualquer, 70% da cidade ardia em chamas. Quando o incêndio terminou, 7 noites e 6 dias depois, ou seja, no dia 24 de julho do ano 64, dos 14 chamados bairros de Roma, 10 tinham sido destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi, que foi o verdadeiro incendiário, o imperador, que assistiu o horrendo espetáculo do alto da Torre de Mecenas, tangendo a sua lira. E então, esses 4 bairros restantes, povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio nos cristãos, e começa um verdadeiro massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. A essas alturas, Paulo já era o grande líder do cristianismo no Ocidente. Ele começa a ser procurado, caçado, até que botam a mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu sequer para pegar seus objetos pessoais, sua capa, nem sequer seus livros, muito menos seus pergaminhos, que eram cópias das Escrituras. E ele é jogado nessa masmorra, úmida, fria, insalubre. E ele vai dizer no capítulo 2, verso 9 desta carta, que ele está sofrendo até algemas como malfeitor. E eu fico imaginando a cena. Um homem da reputação de Paulo, sofrendo os fake news da época, os comentários de esquina de rua. Está sabendo da última? Como assim? Aquele grande pregador, aquele apóstolo famoso, está preso, é um bandido, é um criminoso, estava por trás do incêndio de Roma. Irmãos, isso é a mesma coisa que subir num alto de uma montanha e soltar um saco de penas, não se recolhe todas mais. A honra dele está sendo maculada, o testemunho dele está sendo manchado diante da opinião pública. Ele está preso como um malfeitor. Qual foi a consequência disso? No capítulo 1, versículo 15 desta carta, ele diz que em virtude disso, todos os da Ásia o abandonaram. Não alguns, não a maioria, todos. Quem eram os da Ásia? Seus filhos na fé. Os membros das igrejas que ele plantou direta ou indiretamente. Todos o abandonaram. Todos. Ele diz no capítulo 1, versículo 8 desta carta, que até seu filho, Timóteo, o mais íntimo colaborador de Paulo, estava com vergonha dele. Ele diz no capítulo 4, verso 16, que foi feita uma audiência, que ele chama de primeira defesa. Eu acho que todos vocês sabem que o direito romano é estudado até hoje, nas grandes universidades, que tratam dessa matéria do direito. E Roma deu a ele, a despeito dessa pesada acusação, o direito de se defender. Quando ele vai para aquela audiência, diz que ninguém foi a seu favor, antes todos o abandonaram. E então, sem qualquer posicionamento de defesa ou de alguém dizendo, esse cara é inocente, ele não é criminoso, ele não é um bandido,
Não foi ele o responsável pelo incêndio de Roma, ele foi condenado à pena de morte. Ele era um cidadão romano, não foi crucificado como Pedro foi, porque era um cidadão comum, então ele foi condenado à pena de morte e foi degolado. É aqui, nesse corredor da morte já, que ele vai ensinar-nos alguns princípios que eu gostaria de partilhar com vocês. Porque a grande pergunta para mim é esta: se transporte para o lugar dele, o que você estaríamos sentindo se nós estivéssemos sendo vítimas de uma trama? Inocentes sendo acusados de um crime bárbaro. Não só acusados, mas jogados dentro de uma masmorra. Abandonados pelos amigos. Sentenciados a uma pena de morte. Aguardando no corredor da morte o dia da execução. Como é que nós estaríamos se nós estivéssemos nessa condição? Como é que um homem nessas condições tem ainda uma palavra para encorajar sua vida hoje, 12 de fevereiro de 2023? Que palavras esse homem ainda tem para fortalecer a nossa fé e encorajar o nosso coração? Eu gostaria então de trazer alguns princípios para nós. Primeiro, dê uma olhadinha no verso 9. O princípio que ele deixa aí para nós é esse: procura vir ter comigo depressa. O princípio é este: quando a crise bater à porta da sua vida, tenha a humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. Meus irmãos, a crise chega e chega para todos, e chega democraticamente. Quando a crise chegar, não enfrente essa crise sozinho. Peça ajuda. Peça ajuda. Na crise, a solidão é uma péssima companhia. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Todos nós, irmãos, todos nós precisamos de um amigo. Um amigo, pelo menos, um amigo. Não estou falando de colega, estou falando de amigo. Sabe o que é um amigo? Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega quando todos já foram embora. Amigo é aquele que você pode ligar ou chamar: corra para cá, eu estou precisando de ajuda, vem estar comigo. Nós vivemos no meio da multidão, mas nós vivemos, via de regra, no território da solidão. Os homens são mais fechados do que as mulheres. Às vezes a gente está passando um baita de um problema, remoendo isso no coração. Você encontra um ombro amigo para dividir a carga, para pedir ajuda, para dizer: eu preciso de você, venha para cá, venha ter comigo depressa. Vocês todos têm ciência, por exemplo, de uma das crises agudas que atinge a igreja evangélica, não só no Brasil, aqui no Canadá, mundo afora. A quantidade de pastores que têm cometido suicídio. A pergunta que se faz: meu Deus, por que eu não encontrou sequer um colega, um amigo para abrir o coração? Para dividir o seu fardo? Para pedir socorro? Para pedir ajuda? Então não fique sozinho. Quem são seus amigos? A quem você recorre quando você está passando uma luta? Para quem você abre o seu coração? Com quem você divide os seus fardos, as suas cargas? Na crise, ter humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, veja aí comigo o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Segundo princípio é esse: quando alguém decepcionar você, não faça registros de mágoas. Põe o pé na estrada e continue caminhando. Irmãos, isso é um fato, não é uma possibilidade, é um fato. As pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. Isso não é
se é quando. A questão não é o que as pessoas fazem com você, a questão é como você reage a isso. A única coisa que ninguém pode tomar de você é o direito que você tem de fazer suas escolhas, tomar suas decisões, administrar os seus sentimentos. Viktor Frankl, e é um livro que, se você não leu, eu recomendo fortemente a leitura, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Ele é um judeu, pai da logoterapia, que foi preso e passou muitos anos em Auschwitz, na Polônia, num campo de concentração, e sobreviveu. E ele diz: as pessoas podem tirar sua liberdade, as pessoas podem tirar seus bens, as pessoas podem tirar sua família, as pessoas podem tirar sua vida, mas ninguém pode tirar de você o direito que você tem de fazer as suas escolhas. A pessoa fala mal de você, você fala bem dela. Ela persegue você, você ora por ela. Ela amaldiçoa você, você abençoa a ela. Se você fizer registros de mágoas, e remoer isso, e ruminar isso, você adoece. Você perde a alegria, você perde a paz, você perde a saúde, você perde o apetite, você perde o sono, você perde o foco. Então, se as pessoas abandonaram você na hora que você mais precisava de ajuda, se as pessoas viraram as costas para você quando você mais precisava de socorro, se alguém na caminhada da sua vida, num dado momento, decepcionou você, não faça registros de mágoas, não. Põe o pé na estrada e continue a caminhar. Porque se você estacionar aqui, se você ficar nessa estação da mágoa, da amargura, da revolta, isso paralisa os seus passos, isso congela a sua vida, numa estação de dor e de amargura. Prossiga, a vida continua, Deus vai restaurar suas forças, Deus vai restaurar seu ânimo, Deus vai restaurar sua sorte, você vai recomeçar, e Deus vai fazer milagres na sua vida daqui para frente. Terceiro princípio que aprendemos com Paulo, versículo 11, ele diz o seguinte: somente Lucas está comigo, traze contigo Marcos, porque ele me é útil para o ministério. O princípio que está por trás aqui é o seguinte: quando você se lembrar em algum dado momento da sua vida, que você ofendeu alguém, que você machucou alguém, com as suas palavras ou com suas atitudes, tome a decisão de perdoar e restaurar esse relacionamento. Eu só consigo entender o versículo 11 à luz de mais dois textos do livro de Atos. O primeiro deles é Atos 13:13. Diz que quando Barnabé e Saulo saíram de Antioquia da Síria para a primeira viagem missionária, o jovem Marcos, ou também conhecido como João Marcos, que era primo do Barnabé, acompanhou os dois missionários na primeira viagem. Mas em Perge da Panfilha, o Marcos abandonou os dois missionários e voltou para a casa da sua mãe em Jerusalém. Pergunta: por que o Marcos abandonou os dois missionários? A Bíblia não responde. Nós não sabemos. Podemos cogitar, e eu faço cogitações. Eu levanto três possibilidades. Eu acho que talvez uma pode ser expressão da verdade. Primeira possibilidade: o Marcos era muito moço, muito jovem, pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, se decepcionou, falou: não quero isso não, vou voltar para a casa da minha mãe. Segunda possibilidade: quando eles saíram de Antioquia, o líder da caravana não era o Saulo, não era o Paulo, era o Barnabé, primo dele. Em Pafos, o comando muda. Saulo deixa de ser chamado de Saulo para ser chamado de Paulo, e a partir dele é o líder da caravana. Ele deve ter pensado: não, sob a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir na liderança desse cara, não vou não. Terceira possibilidade, eu creio na terceira. Está escrito em Gálatas capítulo 4, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, entenda-se, Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? A Bíblia também não responde.
porém, pressupõe, com muita